Você é fraco ou você é forte? Você está sendo enfraquecido e também sendo fortalecido? O velho homem, ele se sente muito forte, dono de si. Ele tenta sempre se justificar. O velho homem, ele é escravo, mas diz que é livre. Diz que ele pode as coisas, mas na verdade, ele depende das coisas. Essa é a realidade. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a palavra do Senhor diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus é trabalhado em nossa fraqueza. Na medida que estamos sendo enfraquecidos pelo Espírito da cruz, conforme 2 Coríntios 4,10, trazendo no corpo o morrer de Jesus, levando sempre, em toda parte, o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste, o poder de Deus se manifeste, que é a vida de Cristo em nosso corpo mortal. Enquanto estivermos sendo enfraquecidos, e como o Senhor pode nos enfraquecer? Pela sua palavra e pelas circunstâncias da vida. Duas ferramentas muito fortes. Mas alguém pode dizer, mas a oração trazendo força em nós, ela é baseada numa declaração sincera de coração, de inteireza de coração a Deus, dizendo: Senhor, eu não quero mais ser forte com a minha força. Eu não quero contar mais com aquilo que eu penso, que eu defendo, que eu quero conquistar, quero adquirir. Eu não quero mais. Eu quero que o Senhor me conquiste, o Senhor adquira em mim o teu propósito, o Senhor me conduza a perceber dentro de mim pecados, misérias, rebelião, rebeldia, incredulidade, que muitas vezes eu não vejo, eu não percebo isso, mas Senhor, me conduza, mostra para mim a mente, mostra para mim o quanto eu tenho sido forte, que na verdade eu deveria estar sendo enfraquecido. O espírito da cruz no meu viver. E espírito da cruz é o morrer. Do pódio, nós todos gostamos de pódio, de importância, de sermos honrados, sermos lembrados, sermos importantes. E isso nos faz muito mal. Podemos ser até honrados? Podemos. Mas desde que aprendamos que a honra que estão concedendo a nós não nos pertence, pertence àquele que vive e age em nós. Eu estou falando em nós, naquele que passou pela cruz, aquele que creu que foi crucificado e foi ressuscitado juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Quanto de nós estamos aí nos defendendo, tentando nos justificar? Aquele que já foi justificado, ele não precisa continuar se justificando, porque ele já foi justificado. Que um dia ele foi conduzido ao arrependimento e viu que as suas próprias justiças não contavam diante de Deus. Não presta para nada.
A força da sua carne nada vale para Deus. Mas ele foi convencido destas verdades eternas. E agora ele vive, essa pessoa regenerada vive uma vida quebrantada, arrependido. Percebe com visão espiritual de que o rumo da sua vida não está conforme o plano divino. E assim ele é conduzido ao arrependimento. O poder é aperfeiçoado, é trabalhado através do enfraquecimento. Você é forte ou você é fraco? Eu quero continuar sendo fraco. E muitas vezes, em algumas circunstâncias, eu me considero forte e isso me faz mal. Isso nos faz muito mal. Porque enquanto nós acharmos que nós podemos, Deus não tem lugar para agir. Deus não tem poder para agir. E ainda a palavra do Senhor diz: de boa vontade, mais me gloriarei nas fraquezas. Não é questão, eu estou vivendo uma vida de pecado, de miséria mesmo, é por isso que eu sou fraco. Não é, não. Você está vivendo uma vida de miséria e de pecados porque você julga forte. Porque se fosse o contrário, o poder de transformação, de santificação, de desconstrução e sendo construído seria do poder de Deus. Mas eu não consigo viver no pecado mesmo, viver na miséria mesmo. Está sendo muito forte. Muito forte. Aquele que está sendo enfraquecido diz o seguinte: Senhor, seja a minha força, porque eu sou um imundo mesmo, mas eu não quero continuar sendo quem sou. Trabalhe a cruz na minha vida, a morte, aquilo que o Senhor Jesus Cristo já levou na cruz, a meu respeito, de tudo aquilo que me traz derrota e fracasso, mas muitas vezes me sinto tão grande na derrota e no fracasso, não reconheço que esse fracasso, essa derrota é contra Deus. Está sendo contra Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Lá no Salmo 51, 10. Ainda Paulo diz: mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O apóstolo Paulo falar uma coisa dessa. O apóstolo Paulo era cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo era um homem sujeito a pecar, sujeito a errar, mas era um homem que vivia pelo Espírito Santo. Quantas revelações, quanto estava sendo usado pelo Senhor, pelas misericórdias do Senhor. Ele diz: eu fiz mais do que todos os outros apóstolos, mas não eu, a graça de Deus, o poder de Deus, na minha fraqueza, quando eu não posso, aí que posso. E quando eu posso, não é meu poder, é o poder de Cristo. Oh, queridos irmãos. E ainda ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Sabe por que nós temos sido muito pouco perseguidos? Porque nós não temos sido parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: me perseguiram, vai perseguir vocês também. Quantos de nós falamos tanto que nós somos tão espirituais, mas não somos perseguidos? Por quê? Porque é só parecer com o Senhor Jesus Cristo em misericórdia, em fidelidade, em santidade, em graça. O mundo vai nos perseguir. E muitas vezes começa na própria família ou dentro da própria igreja. O mundo não se conforma com Jesus Cristo.
O pecador dentro da comunidade, dentro da igreja, ele não se conforma com a santidade que aquela pessoa está vivendo. E aquela pessoa é humilde pela humildade de Cristo. Ela é simples pela simplicidade da vida de Cristo. Ela não fica se defendendo porque ela crê que o Senhor o defende, o Senhor o justifica. E aí causa raiva, ódio nas pessoas que dizem que Cristo é sua vida, mas não há manifestação da vida de Cristo, portanto, essas pessoas são muito fortes, porque o forte é Cristo, e eles não estão presentes e se manifestando. Tem coisa errada aí nesse relacionamento, nessa confissão. E ainda ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. O cristão, muitas vezes, ele passa angústias, porque ele não se conforma com as coisas dos pecados deste mundo. Porque Romanos 12 diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus, em Cristo Jesus. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Se é fraco, é forte.